Oi, gente, estamos aqui de volta, Direito de Saúde, com muita informação boa para você, informação necessária, viu? Quebrando mitos aqui, revelando verdades que vão ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. Hoje o tema é cistos ovarianos e síndrome dos ovários policísticos, né? As pessoas confundem, a gente vai saber se é a mesma coisa, se não é, como tratar. E aí, para falar sobre esse assunto, doutor Heron novamente, cadeira cativa aqui, né? Já falei. E é um prazer recebê-lo, porque ele é muito didático, gente. Parece até um professor, né? Dá aula pra gente. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, né? Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E a gente procura ser entendido, né? Se fazer entender. Por isso, sempre me preocupo quando estou conversando, principalmente nos nossos ambientes aqui que não são direcionados aos colegas médicos, né? Que quem está me escutando entenda o que a gente está dizendo, porque a comunicação depende do entendimento do que a gente fala, né? Por isso, né, se você quiser algo mais rebuscado, você fala, né? Mas por enquanto a gente vai sempre falando com tranquilidade para buscar com que quem esteja escutando consiga entender e agir para seu benefício e dos seus, né? Essa é a ideia. Doutor, o que é um cisto ovariano? Pronto. E tem a definição médica em que cisto ovariano ele é uma coleção de líquido, tá? É uma imagem anecoica, uma imagem preta no ultrassom, que tem mais do que 3 centímetros, tá? Essa é a definição de cisto, tá? Mas no entendimento popular, cisto costuma-se dizer que é quase toda imagem que se encontra no ovário, né? Então, a paciente, quando faz ultrassom, né, e sabe que tem alguma coisa diferente no ovário, ela costuma dizer que tem um cisto, tá? Né? Seja isso realmente um cisto, uma bolsa de líquido, que é um cisto, ou seja isso um tumor sólido, como um teratoma, né, ou então outras alterações, tá? Mas para o nosso entendimento, para a nossa conversa, vou dizer que cisto, né, são essas alterações ovarianas, que podem ser de todos os tipos, benignas, malignas e até mesmo funcionais, ou seja, do ciclo usual, do ciclo normal da mulher, né? Algumas vezes é um folículo, que é a casinha do óvulo, né? Que ele deve estourar para o óvulo poder sair, né? E buscar aí uma nova vida. Às vezes ele não estoura e ele cresce um pouquinho mais do que deveria. E quando você vai fazer um exame de imagem, você vê aquele folículo grande, né? Cheio de líquido dentro, e você pode dizer que aquilo é um cisto. É um cisto. Diferente do mioma, então, ele evolui para um câncer, porque o mioma ele não evolui, não é isso para um câncer? Não, isso, Ele é um exatamente. nódulo benigno. Já o cisto, então, ele pode até ser chamado de mais perigoso nesse sentido, não é? Porque ele pode evoluir para um câncer. Isso, a gente tem lesões benignas que podem virar malignas. Nem todo cisto Vai se vira, transformar né? em Nem câncer. toda lesão ovariana vira. Esse cisto simples que eu falei, por exemplo, é algo fisiológico da mulher, ele não vira. Mas eu posso ter formações ovarianas, né, que sejam cistos, né, reais, ou então sejam tumores sólidos, né? Eu posso ter lesões ovarianas que são benignas hoje, mas que depois de um tempo, a depender das suas características, podem malignizar, pode um pedacinho dele ali virar um câncer. Então a gente tem que abordar com um pouco mais de atenção essas lesões ovarianas. Então, isso tem relação com, por exemplo, os tipos de cistos. Pelo que o senhor fala, dá para perceber que não existe só um tipo de cisto, existem alguns tipos. Exato, são vários os tipos. A gente tem cisto folicular, que vem de um folículo. A gente tem o endometrioma, que é um cisto, né, com um líquido que vem da endometriose, um líquido achocolatado, né, tem uma característica bem diferente. A gente tem os tumores benignos, que são muito comuns nos pacientes jovens, né? A maior parte das mulheres jovens que têm cirurgias ovarianas são por causa de um tumor chamado teratoma, né, em que a gente tem ali um conjunto de células germinativas, células que são embrionárias até, em que elas se multiplicam em vários tipos de tecidos. Nesses teratomas, por exemplo, tem teratomas que tem cabelo, que tem dente, Tem que tem vários gordura, componentes, vários no caso. componentes. Esses são tumores benignos também que a gente pode colocar nesse nosso balaio de lesões ovarianas, cistos, né? E tem também outros cistos menos comuns, tá? E de comportamento mais agressivo, que tem sinais de alarme que fazem a gente pensar que pode ter ali algum risco maior de malignizar. E, inclusive, isso
um grande benefício dos exames de imagem, dos ultrassons de rastreio, porque eles conseguem ver precocemente antes que tenha qualquer tipo de sintoma. E conseguimos também ver os sinais de alarme, que nos ajudam a decidir se nós vamos acompanhar ou se a gente vai agir de alguma forma com essa lesão. Com Medicação, com cirurgia, A exato. importância do exame de imagem, né? Da mulher estar ali em dias com o exame de imagem, porque esse é o único meio para diagnosticar um cisto, doutor, o exame de imagem? Os cistos pequenos, sim, tá? A maioria dos cistos, eles não são produtores de hormônios, então eles são assintomáticos. Eles começam a dar sintomas quando já estão grandes, né? Nessas pacientes que estão grandes, eles podem causar dor pélvica. Se for muito grande, às vezes, e a paciente for mais magrinha, às vezes é visível, forma ali uma barriguinha. No exame ginecológico, um toque bimanual, né? Que às vezes é realizado, né? Ele pode ser também identificado, mas hoje, com o avanço da tecnologia, com exames de imagem de ótima qualidade que nós temos, a gente diz que realmente o exame de imagem é o padrão ouro no diagnóstico das lesões ovarianas. Quais são os mais comuns, desses cistos que o senhor falou, né? Que tem o teratoma, tem o endometrioma, tem o simples. Quais deles acontecem com mais O mais comum é o simples. O mais comum é o simples, é aquele cisto folicular, tá? Então é aquele cisto que você não precisa se preocupar. É o bolsinho de água, né? É uma bolsinha de água, foi um folículo que não rompeu, provavelmente nos próximos 2 ciclos ele vai se romper. Esse muitas vezes você repete a ultrassom depois de um tempo e já não está mais lá. Esse é o mais comum, tá? Temos os cistos hemorrágicos, que são a causa comum de dor, que são cistos que formam hematomas, que às vezes rompem, jogam sangue na barriga, é bem doloroso. São eventos bem assustadores às vezes, mas na maior parte das vezes é só observar, tá? Não precisa fazer nada. Temos também os teratomas, que são um tumor benigno mais comum também, que esses são os que levam as mulheres jovens para as cirurgias. Esses de cara são os mais comuns, tá? Nas mulheres que estão um pouco mais à frente, principalmente ali na faixa dos seus 50 anos de idade, 60 anos de idade, a gente tem maior incidência das lesões dos cânceres ovarianos, tá? Então esses já são uma classificação à parte, em que a gente precisa sempre ter atenção. Eles geralmente têm fatores de alarme, né, nos exames de imagem que fazem a gente desconfiar, sabe? E isso às vezes são os mais variados possíveis. Pode ser o rápido crescimento, pode ser a presença nos 2 ovários, pode ser a presença de paredes dentro do tecido, que o pessoal chama, dentro do cisto, que o pessoal chama de septos, né? A presença de septos, de paredes. Vasos sanguíneos excessivos, com um padrão específico de baixa resistência, quer dizer que aquele tecido ele capta muito sangue. Então ele já entra na lista de alerta. Na lista de alerta, né? O exame de imagem tem algumas classificações que ajudam a gente a estimar o risco de malignidade. Às vezes a paciente vai ler lá e vê ORADs 1, 2, 3, né? E isso ajuda a classificar o risco de malignidade e ajuda o médico a tomar a decisão se ele vai realmente ou não abordar aquela lesão. Entendi. Doutor, é possível uma única mulher ter mais de um tipo de cisto? Sim, é possível, né? É possível. E a gente pode ter dessas causas que a gente comentou, às vezes a paciente pode ter, ela pode ter um teratoma e desenvolver um cisto folicular também, por exemplo. Às vezes são diagnosticados ao mesmo tempo, né? E cada um vai ser tratado de acordo com o seu tipo. É isso que eu ia perguntar. O tratamento não é uma receita pronta, né? Também não, vai né? depender das circunstâncias, da idade da paciente, da questão do desejo de fertilidade. Então, por exemplo, esses teratomas que atingem mulheres jovens, que devem ser operados, os teratomas, porque eles têm um risco de malignização futuro. Então, é interessante sim operar, mas temos que levar em conta a reserva ovariana da paciente, né? E o que é a reserva ovariana? A reserva ovariana é a quantidade de folículos, de óvulos que tem no ovário da mulher. Isso é uma coisa que não é tão conhecida assim, mas não é tão pensado, né? Mas as mulheres, elas não produzem óvulos durante a sua vida, elas só produzem óvulos quando estão na barriga da mãe dela. Então elas nascem com uma poupança de óvulos. Nossa, né? Informação de ouro essa, viu, meninas? Sim, essa é muito interessante, porque é uma diferença muito grande do homem. O homem, quando ele na puberdade, nesses seus 13, 14 anos, né?
12, ele começa a produzir espermatozoides o tempo todo. Ele sempre produz novos, células zeradas, Por isso novas. que é muito fácil o homem na vida já, na maturidade, né? Ainda engravidar uma mulher. Sim, sim. E a natureza ela é muito sábia, porque a natureza entende que o homem não tem custo biológico para gerar um filho. Ele só fornece aquela semente, mas ele não tem que nutrir, que sustentar, né, o crescimento, né, todas aquelas alterações que vêm da gravidez. Não hospeda o bebê, né? Exato. Então, já a mulher não. Então, na natureza, o momento que a mulher mais teve óvulos é quando ela estava ali nos seus 20 semanas de gestação. Quando tinha 5 meses da sua gravidez. Tinha 2 milhões. Quando nasce, já é 500 mil. Né? E a partir daí, todo mês, 1.000 óvulos são perdidos. Bebezinha, criancinha, adolescente, tomando anticoncepção, não tomando, não tem o que fazer para parar essa marcha, tá? E as lesões ovarianas, e isso vai diminuindo até o período da menopausa, que a menopausa é quando acaba a poupança de óvulos e as células que são a casinha dos óvulos são que produzem os hormônios femininos. Então acabou, não tem mais, e a mulher deixa de ter esse ciclo hormonal, tá? Entendi. As lesões ovarianas, tem algumas situações que podem levar a uma perda dessa reserva mais rápida, e as lesões ovarianas são uma das grandes causas, junto com doenças inflamatórias pélvicas e endometriose. Então, cirurgias ovarianas causam perda de reserva ovariana. Então, são causas de infertilidade. Então, temos pacientes que perdem os ovários muito cedo, porque tem uma lesão benigna. Então, temos que pensar sobre isso. Se nós, diante de um cisto ovariano, de uma lesão ovariana, nós devemos operar. E se devemos, o que podemos fazer para preservar ao máximo aquele óvulo? E não somente por causa da fertilidade, mas porque é um órgão produtor. Né? Ele produz hormônios que são importantes para a vida daquela mulher. Então, isso é levado em consideração no momento de escolher o tratamento e a conduta. Então, quanto antes descobrir, melhor para a mulher, principalmente para aquela mulher que pretende engravidar, não é, doutor? Sim. O que seria síndrome dos ovários policísticos? É a mesma coisa? Esse é uma confusão comum. Parece, mas não é, tá? Síndrome do ovário policístico, uma das suas características, que está até no nome, é a presença dos policistos, né? Quando você coloca no ultrassom, você vê várias bolinhas de líquido, né? Que eles chamam de cisto, né? Na periferia, nos cantos do ovário. Agora, ele não é uma doença cística, não é um cisto ovariano, ele é uma doença endócrina. É um problema de hormônio, tá? Né? De metabolismo. E, por consequência desse problema de metabolismo, em que a grande origem é a resistência insulínica aumentada, são pacientes que têm tendência maior a ter diabetes, têm tendência maior a ter triglicerídeo alto, colesterol alto, tendência a ter resistência insulínica, são aquelas pacientes que muitas vezes começam a ter uma área escurecida aqui no pescoço, debaixo do braço, isso são sinais de resistência insulínica, né? Essas pacientes, devido a essa alteração hormonal, elas não fazem a orquestra hormonal adequada e elas não ovulam, porque o ovular, ele depende de uma cascata de coisas acontecerem. Como elas não ovulam, né, esses folículos, eles não são selecionados e não rompem, então eles vão se acumulando na periferia do ovário. Quando faz ultrassom, vê um bocado de cistozinho. Agora, é um bicho completamente diferente. O tratamento não envolve cirurgia. O tratamento envolve a parte de reajuste hormonal, reajuste de dieta, atividade física, alimentação, diminuição da resistência insulínica. É outra coisa. Por consequência dessa melhora, aqueles folículos eles vão sumir. Entendi. Então é mais simples para resolver em tese, né? Aí a gente não tem, é mais difícil, viu? Mesmo, né? Porque o cisto ovariano, a gente costuma dizer que é mais agressivo o tratamento, porque muitas vezes envolve cirurgia, mas é uma doença que você vai lá e você tira com a mão. Entendi. O ovário policístico depende de um conjunto de fatores que... Principalmente da paciente. Da paciente, de todo o seu ambiente. Diminua seu estresse, faça atividade física, durma bem, coma bem, se exercite, né? Um bocado de situações ideais que às vezes é difícil a paciente diminua seu estresse, esse é o melhor, viu, gente? Virar para você, diminua seu estresse, a depender do trabalho que tenha. Difícil, é um desafio, o ovário policístico é um desafio. Engana, né? Parece ser mais simples, quando na verdade não é. Menstruação irregular ou falta dela,
engordar com facilidade, espinhos no rosto, são sintomas possíveis de uma síndrome de ovários policísticos? Sim, sim, e são sintomas característicos. Esses são os sintomas mais importantes, tá? A irregularidade menstrual, isso é uma coisa importante da gente dizer novamente, outro ponto de confusão. Muitas mulheres acham que a menstruação regular é aquela que chega todo mês no mesmo dia, né? Mas na realidade a menstruação regular é aquela que vem em intervalos constantes. Esse intervalo pode ser de 25 a 35 dias. Ou seja, se a mulher tem um ciclo menstrual de 30 dias de intervalo, realmente vai vir a cada 30 dias. Mas tem mulheres que têm um ciclo de 26 dias. Então, se hoje ela menstruou dia 10, no mês que vem vai ser 4 dias antes, vai ser dia 6. No outro mês vai ser 4 dias antes, vai ser dia 2. Então é um mito achar que a menstruação que precisa vem vir sempre no outro dia. é Sempre no mesmo dia, é a única menstruação regular. Não. Nesse exemplo que eu te dei, no mês que essa mulher menstruou no dia 2, 26 dias depois vai ser dia 28. Ela menstruou 2 vezes no mês. E normal. Então, o ciclo regular é aquela que vem com ciclos regulares de mesmo tamanho, em torno de 25 a 35 dias, tá? A menstruação irregular, ela é completamente anárquica. Às vezes a mulher passa 2 meses sem menstruar, às vezes menstrua com intervalos de 10 dias, né? Então isso é uma menstruação realmente irregular, tá? É um sintoma muito comum do ovário policístico, porque para vir a menstruação tem que ter a ovulação. E os ovos estão presinhos. Os ovos estão presos porque estão sem o estímulo hormonal, então eles vão se acumulando até uma hora que a mulher sangra, né? Outra causa são também outros sintomas da resistência insulínica. Como ela tem resistência insulínica, ela tem um aumento dos níveis de hormônio androgênico, dos hormônios masculinos. Então, tende a ter a oleosidade maior da pele, acne, tende a ter mais pelos no corpo, né? O escurecimento das dobras que eu te disse, que é um sintoma de resistência insulínica aumentada, né? Muito visto também em pacientes grávidas, por exemplo, que tem um pouco mais de escurecimento, né? Isso é parecido com isso. Então, são sintomas clássicos da paciente com ovário policístico, mas é muito variável. Tem mulheres que só têm a irregularidade, tem mulheres que têm todo o conjunto. O importante é perceber o que está acontecendo para poder ajustar o melhor possível o tratamento específico para aquela paciente. Doutor, quais seriam os danos que a síndrome de ovários policísticos podem causar? Por exemplo, é mito, né? Ou é verdade? A hipertensão arterial, diabetes, câncer no ovário, câncer no endométrio. Pronto. Isso é verdade, tá? E a causa é justamente a causa do ovário policístico, né, que é a resistência insulínica aumentada. Essa resistência insulínica aumentada leva a diabetes, leva ao ganho de peso, né, leva ao aumento do risco cardiovascular. Então, a origem de tudo que deve ser tratada é a resistência insulínica e o distúrbio hormonal. Uma questão hormonal a síndrome de ovários policísticos. É uma questão hormonal. Né? Então, a gente diz que quando vai tratar a paciente de ovário policístico, na verdade, está tratando a vida da paciente. Por isso que eu disse que é mais difícil de tratar, porque a gente vai tratar a base de tudo, a alimentação dela em casa, a rotina dela em casa. Atividade física. Você não tem como dizer, olha, você vai fazer uma dieta restritiva, sem excessos e ter 3 cardápios dentro de casa. Não, a família toda tem que embarcar junto. Né? Então é difícil, né? Você entra em pacientes que têm tanta dificuldade de tratamento como as pacientes de obesidade, por exemplo, que também depende da equipe multidisciplinar e uma série de mudanças de vida, sabe? Mudança de hábito, né? Que não é fácil. Que não é fácil, mas associado a isso também a gente não bota tudo nas costas da paciente. Tem medicamentos, tem suplementos que ajudam. O inositol é uma boa opção, o glifage, que é um medicamento de diabetes que diminui a resistência insulínica, é uma opção interessante. A perda de peso por si só muitas vezes trata e cura, né, o ovário policístico. Eu digo cura porque pacientes que têm tendência a fazer ovário policístico, se escorregar muito, ele volta a esse padrão, que é um padrão mais natural do organismo. Saiu da dieta, saiu daquele padrão ali, engordou, voltou a engordar, isso, aí volta a ter menstruação irregular, tá? E o ovário policístico também é outra causa de infertilidade, porque a paciente ela passa meses e meses e meses sem ovular. Então, acaba perdendo aquele mês de tentativa. E como a chance de engravidar cada mês é apenas de 25% num casal que é 100% saudável, se você passa 4, 5 meses no ano sem menstruar nenhuma vez, você só vai menstruar 2, 3 vezes, você só tem 3 tentativas que é de 25%. Então, se um casal completamente normal tem 85% de chance de engravidar, uma mulher que só menstrua 3 vezes, ela vai ter chances de 30%.
né? Muito Então, pouco. muito pouco. Então, às vezes, os pacientes passam anos e anos sem conseguir engravidar, tá? Do outro lado, tá? Cuidado, meninas que dizem que não, que tem ovário policístico, por isso não toma anticoncepcional. Porque de vez em quando você vai ovular e você não vai saber, né? Porque Realmente. você só vai saber que você ovulou muitas vezes depois quando vem a menstruação. Mas se por acaso, quando você ovulou, você namorou desprotegido, engravidou. Então tem muitas mulheres que engravidam com ovário policístico, eventualmente, sem querer, às vezes, né? Confiando no ovário policístico. Olha para Não é isso. método anticoncepcional. Não é um bom método, Não é um né? bom método, ele é bem falho. Gente, quanta informação legal. Compartilha, comenta, deixa aí sua dúvida, que o doutor Heron responde para você. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais, hein, doutor Heron? Muito obrigada. Estamos aí. Até lá. Até lá.